bem, estamos no segundo livro de Samuel. Nós chegamos, preciso até lembrar na correria, eu lembro do capítulo que nós paramos semana passada. O 7, quando Davi estava tentando trazer, tentando construir o templo. Né? Acho que é isso que a gente tinha parado, realmente não tinha tanta certeza. Segundo de Samuel, capítulo 7. No segundo, no capítulo anterior, Davi estava tentando trazer a arca. Veja lá o capítulo 6. Davi pretende levar a arca da aliança, né? Aí dá aquele problema de levar a arca da aliança. Levar no carro de boi, não era para levar, a arca da aliança tem que ser levada pelos. Exatamente. Aí vocês lembram, assim, até agora eu lembro que a gente falou da questão de Davi e Mical, né? Vocês lembram que a gente viu aquela questão que a Mical rejeitou, né? O Davi, porque ele estava dançando diante do Senhor e tudo mais, tal. Como é que você dança com qualquer um, né? Aparece aí para as suas servas e tal, e eles têm uma discussão e termina até o capítulo dizendo que a Mical nunca teve filhos, e a gente terminou falando dessa discussão do porquê isso, o que significava. Era uma maldição de Deus contra ela, ou ela já deveria ser uma mulher estéril, porque já tinha se casado, e já tinha tantos anos e não tinha filhos, ou era deliberadamente um plano dela para não gerar um descendente, que seria a conciliação entre a família de Davi e a família de Saul, que era uma grande briga que eles tinham ali, né? E a gente vai ver que vai continuar algumas desavenças, algumas divisões ali. Vai ter sempre gente, tá, cutucando Davi com relação à questão do reino, era da família de Saul. Então você tem algumas questões aí. Nós vamos passar por alguns pontos nesse sentido. Seja como for, passou isso. Capítulo 7, Davi planeja construir um templo para Yahvé. Natã apoia a ideia, o profeta Natã, mas Deus envia Natã para dizer que não será assim. Deus disse que Davi não construirá uma casa para ele, tá? Mas Deus estabelecerá a casa de Davi para sempre sobre Israel. E é até interessante. Os adolescentes que estão aqui esqueceram do plano de estar comigo, não tem senha, não tem foto. Se for de alguém, só explicaria, tá? Obrigada. Então o que acontece? É até interessante no texto, porque Davi tenta estabelecer uma casa para o Senhor, ou construir uma casa, um templo para o Senhor. Como é que eu posso viver numa casa de cedro, né, tipo de madeira, tudo bonitinho, e Deus não tem onde ficar para estar numa tenda? Então Davi tem toda essa intenção, só que Deus fala, você não vai construir. Nesse texto de Samuel, não é falado claramente o porquê Davi não vai construir. Pessoal, você não vai construir, mas nós vamos ver depois em textos paralelos, você vai ver em Crônicas, você vai ver no livro dos Reis, que acho que por 2 ou 3 textos, Davi conta o que Deus disse para ele. Você não vai construir o templo porque você é um homem sanguinário, você derramou sangue inocente. É essa a justificativa, isso por Deus, você não vai construir o templo. Não fala diretamente aqui nesse texto, não lembro de citar nesse texto, mas a gente vai ver Davi lembrando disso, Davi falando com Salomão antes de construir o templo. A Deus não me deixou construir o templo, mas ele falou que meu descendente ia construir você. Então a gente vai chegar lá nesse ponto. Só que é interessante que Davi ele vem com a proposta: eu vou estabelecer uma casa para ele, eu vou construir essa casa. No fim, Deus fala: você não vai construir, porque eu vou estabelecer uma casa para você. Vira esse jogo, ou seja, eu vou estabelecer para sempre a sua casa, a sua família, como o reino de Israel, e Deus faz essa proposta. Eu estou estabelecendo a sua casa aqui e você não vai fazer, né? A casa para mim. Tá bom. Verso 13. O descendente de Davi é que vai edificar a casa. Alguém leu para mim então, capítulo 7, versículo 13? Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Isso. Então, aí que Deus está falando claramente para Davi. É o seu descendente que vai fazer uma casa. Tá?
Então você não vai fazer. Aí, versículos 18 a 29, Davi faz uma oração de gratidão a Deus, está grato a Deus, porque Deus está falando que vai estabelecer o trono dele, ou seja, eu vou ter sempre a sua família, o seu descendente reinando aqui. Então, é isso que Deus está prometendo para Davi. Vamos adiante, capítulo 8. Várias vitórias de Davi. Davi domina os povos e os fazia pagar tributos, né? E os oficiais de Davi. Agora você está vendo alguns relatórios. Esse é um relatório, ele vai falar de várias vitórias de Davi. Tá? Ele está fazendo alguns relatos, e ali até o 15 a 18 são os oficiais de Davi. Quem era o escrivão, quem era o chefe do exército, quem era esse, quem era aquele. Você está vendo aí um formato de relatório mesmo. Tá bom, porque está sendo estabelecido o reino. Vocês viram que Davi se tornou rei. Depois nós vimos quando Davi tomou Jerusalém para transformar em capital. Agora ele quer centralizar o culto, organizar o culto. Está sendo tudo, ele está montando uma estrutura. E por estar montando essa estrutura, o autor também está contando, está dando um relatório. Nessa estrutura, o escrivão era esse, o chefe do exército era esse. Então, as vitórias, por que ele vai contar das vitórias? E Deus deu paz a Davi, deu vitória. O que ele quer dizer com isso? Ele está estabelecendo, realmente fortalecendo, está virando um reino estruturado, organizado, defendido, planejado. Então, é aqui que o povo de Israel está realmente tomando forma como uma nação, porque até agora eles eram um bando de tribos, e eles ainda vão continuar tendo muito de tribo na atitude deles. Você vai ver uma hora que o povo vai abandonar o rei, fala, cada um vai para sua casa. Por quê? Os que estavam indo para a guerra, era a gente que estava em casa, não era exército que voltaram para o batalhão. Não tem batalhão ainda. O batalhão, a hora que tem guerra, chama todo mundo, deixa o gado, deixa as ovelhas, deixa a enxada, vem e vai virar guerreiro. Não tem uma estrutura ainda de exército e tudo mais. Isso está sendo montado. E o auge dessa estrutura, dessa organização, vai ser com Salomão. Tá? Salomão vai ser o grande, né? Salomão é o auge do Império Israelita. É o auge de todo o poder econômico, militar em Salomão. Salomão vai ser esse estabelecimento gigantesco dessa potência que vai ser Israel. Nunca mais vai ser essa potência. Depois de Salomão, até pelo que o filho dele vai fazer uma besteira que vai trazer muitos problemas. Vai chegar lá. Tá bom, capítulo 9. Davi manda chamar Mefibosete para honrar a família de Saul e usa de benevolência para com ele. Mefibosete era filho de Jonatas, era o único, vamos supor, descendente de Saul que tinha sobrado. Na verdade, a gente deve chegar lá no final, nos capítulos finais desse livro, do 2 Samuel, capítulos 21 a 24. Ele tem uma coletânea de informações que a maioria dos estudiosos entendem que elas são anacrônicas, não são histórias que aconteceram ali depois desses eventos. E sim, eles estão só dando umas explicações, e provavelmente, lá no capítulo 21, se eu não me engano, vários descendentes de Saul vão morrer. Tá? Alguns entendem que essa morte dos descendentes de Saul, que vai ser pedida a morte desses, já aconteceu antes aqui. Você até vai falar, uma época de Davi houve uma seca. Então ele está falando, num evento houve uma seca e vai explicar que isso vai causar algumas mortes. Pode acontecer antes de tudo isso daqui. Tá? E a gente vai ver, eu estou falando isso que é importante porque aqui no capítulo 9 vai falar que só sobrou Mefibosete. Lá na frente vai falar que tem outros descendentes de Saul. Então é por causa dessa questão. Tá? Vamos adiante. Capítulo 9, então, o Davi manda chamar então o Mefibosete, que ele tinha problema nas pernas, não dava direito, atrofiado, algum problema assim, se machucou, né? Muito, numa fuga. E o que acontece? Davi vai honrar a família de Saul, tendo Mefibosete junto com ele. Tá bom. Capítulo 10. Davi envia servos a Amon, mas são maltratados. O que tinha acontecido? Tinha acontecido lá em Amon, no reino de Amon, houve uma mudança de rei. Um novo rei foi estabelecido. Nessa mudança, né, Davi mandou uma comitiva de boas-vindas, toda aquela, né, diplomacia e tudo. E aí o que acontece? Os caras maltratam, é até interessante, ó. Os mensageiros de Davi são humilhados.
Se você ver o versículo 4, que até existem algumas discussões de tradução, mas é como se eles raspam a cabeça, raspam a barba dos caras pela metade, eles humilham os caras. Né? Alguns entendem, acho que eu escrevi, que esse ato pode ser entendido como uma declaração de guerra, porque os consultores desse novo rei falaram assim, ó, Davi mandou esses caras aqui, não é diplomacia não, ele veio espiar aqui para atacar a gente. E por isso eles humilham os mensageiros de Davi, né? Fazem isso. Né? E aí, o que acontece? Davi manda os caras, a gente vai vingar essa humilhação, a gente foi em paz, foi tentar uma diplomacia, os caras fazem uma coisa dessa. Daí Davi manda o seu exército, eles vão lá e derrotam os sírios e os amonitas, que era onde estava acontecendo isso daí. Né? Vamos lá, capítulo 11. Aí começa a história, né? Infelizmente acaba Davi sendo tão famoso por essa história que é outra coisa, né? Esse nosso problema é viver sempre o problema dos outros e não as qualidades, talvez. Capítulo 11. Davi comete o adultério. Gente, não é assim, ele cometeu o adultério e tudo bem, bom, foi um deslize e tudo mais. Esse adultério vai justificar, tá? Uma série de eventos que vão ter, as consequências de Davi vão trazer o resto da história, tá? A consequência desse adultério é que vai trazer uma série de consequências para a família de Davi, para a vida de Davi, tá? Então você vê, o Davi comete adultério com Batseba, os primeiros 5 versículos lá do capítulo 11. De 6 a 13, o Davi tenta cobertar o seu pecado, chama Urias para ficar com sua esposa, mas não dá certo. Urias é fiel, assim, eu vou ficar em casa com o meu irmão, com a minha esposa e tudo, enquanto os meus colegas estão lá no campo de batalha, não. Ele dorme fora de casa, mas dentro de casa não dorme. Meus amigos estão dormindo lá ao relento, eu vou dormir dentro de casa? Não, eu durmo fora. Aí o Davi fica frustrado, mas eu quero que você durma com sua esposa, né? Mas não tem como, né? O Urias é um cara fiel, inclusive o Urias está entre os 38 valentes de Davi, 37 valentes de Davi. Tem os 30, mas eles vão citando outros e no final das contas tem 37. E Urias é contado como um dos valentes, tá? Talvez até uma forma de tentar honrar Urias por tudo que aconteceu. 18 a 21, Joabe envia relatório a Davi e aparenta usar a morte de Urias como alívio diante das más notícias da batalha. É bem interessante, se você puder pegar o tempo e gastar um tempo em ler esse texto, porque você vai ver que quando chega a mensagem, tá? É o 18 a 21, deixa eu só ver se dá para ir rapidinho lá. Meu computador está querendo gravar, não vai dar para ir rapidinho lá. O que acontece? Quando ele manda o relatório, ele fala assim, ó, pro mensageiro: aviso Davi que a gente chegou muito perto do muro e foi acontecendo isso, a gente teve uma perda muito grande e tal, e tudo mais. Se o Davi reclamar, aí você fala para ele: o Urias morreu nessa. Tipo assim, se ele reclamar que a gente não está indo muito bem na batalha, coloca para ele: ó, o Urias morreu. Meio assim, eu sei o que você fez no verão passado, né? Então, fique esperto, entendeu? Então o Joabe arma uma meio assim, entenda o que está acontecendo, tá? Versículo, gente, se alguém quiser ligar o ar-condicionado, desde que não seja muito baixo, né? 20, 21 graus, 22 está bom. Pode ligar o controle, não sei, é difícil ter um consenso, né? Não sei se está bom para a maioria, a temperatura não está, tá mais ou menos, né? Infelizmente, Cleiton, parece que a maioria desceu aqui, a maioria falou que está bem. O Cleiton, ele é meio urso, assim, ele gosta de uns 15 graus, então, né? Não é, Cleiton? Eu estou com calor aqui, mas eu tenho medo de ar-condicionado, então não toco nada, né? Mas, voltando, o Davi casa com a Batseba, tá? Tudo bem. Só que agora vai ter aquela história, capítulo 12, 1 a 15, Natan é enviado para repreender Davi por causa do seu pecado. Eu citei isso num dos sermões que eu fiz no domingo à noite, porque lembro que eu falei na hora da confissão que Davi, depois, lá no Salmo 51, está confessando o pecado dele aqui, né? E o Natan vem e repreende ele pelos seus pecados, pelo seu pecado, as consequências do pecado de Davi. Vamos lá para esse texto. Esse aqui é o capítulo 12, 9 a 12.
Ah, o meu programa travou aqui, que maravilha. Alguém leia para mim então o 12, de 9 a 12. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, ao Uzias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Isso, até aí tá bom. Aí ele já fala: a espada não vai se apartar da sua casa. Você fez isso, você vai sofrer as consequências desse pecado, que vai ter morte dentro da sua própria família. E esse é o ponto. Não vai apartar da sua casa a espada, vai ter morte. O pior que da questão da morte do Davi é que a morte vai acontecer sempre dentro da família, né? Vai ter problema aí dentro da família. E o Davi vai começar a ver as consequências disso. Tá? Você fez isso algo muito grave, veio assim, vai ser o espinho na carne de Davi. Você nunca vai se esquecer do absurdo que você fez, da loucura que você fez, da atrocidade que você fez. Eu te perdoo, porque eu sei que você é um homem que tem um coração sincero, você sabe pedir perdão, mas você nunca vai se esquecer disso, você vai ter sempre um espinho na carne. E vai começar a mostrar agora as consequências disso. Isso vai começar a se cumprir na vida de Davi, infelizmente, né? Então, pois não. Quando ele traiu, quando ele apareceu, ele era casado com Mical. Sim. Mas, tipo, ele estava falando que no plural, que quando ele entregar suas mulheres a se deitar com outros, ele tinha várias esposas. Ele tinha várias esposas, inclusive na história ele se casou com Abigail, lá no primeiro livro de Samuel fala, ela ficou viúva, ele se casou com ela, e naquela época havia, né, a poligamia, os homens tinham várias mulheres, podiam ter várias mulheres, além disso os reis tinham as concubinas, que não eram esposas, entendeu? Era meio, parecia, o que a gente tem, parece meio uma segunda categoria de esposas, e era meio status dos reis ter. Só que isso é difícil de entender o que é uma concubina realmente, porque você vai ver lá no livro de Juízes que a esposa do levita e dois levitas, os dois tinham concubinas e não esposas. Então, não parece ser uma coisa tão simples assim, é difícil entender realmente. Alguns acham que pode ser o seguinte: o cara tinha a esposa dele, a esposa, tinha a segunda esposa, tinha as outras esposas que eram meio companheiras ou meio conveniências. Agora, no caso do rei, não. Até o rei saía para escolher: sou bonita, moça, vem aqui, você vai fazer parte do meu harém, que é uma outra questão. E aí que está, isso traz até muitos debates para a gente, até na questão apologética. O pessoal fala assim: isso mostra que a moral cristã ela é relativa, ela não é absoluta. Então existem muitas discussões nesse sentido, né? Agora, realmente, o que tem, o Antigo Testamento permitia a poligamia. A gente não tem, como é que a gente chama, uma regulamentação disso na Bíblia em si, apesar de alguns povos terem regulamentações, como eu já falei, os muçulmanos até hoje. O que os muçulmanos dizem? Por que surgiu a poligamia? Os homens só podiam ter uma segunda esposa se essa segunda esposa fosse uma viúva. Por quê? Para tentar abrigar as mulheres que não tinham mais a proteção de um marido. Então, se você não podia, a sua outra esposa, ou a terceira ou a quarta, não podia ser uma moça virgem, não podia ser outra mulher, a não ser uma mulher viúva. Então, eles disseram que surgiu a poligamia para tentar proteger as viúvas e os seus filhos de algum abrigo. E outra lei que os muçulmanos têm até hoje: você só pode ter uma segunda esposa se você puder dar a mesma qualidade de vida do que a da primeira. Você não pode ter, essa daqui é minha preferida, eu dou uma casa para ela, eu moro com ela, a outra vai ficar ali no barraquinho e eu dou comida, mas ela é mais ou menos assim. Não, você tem que dar a mesma qualidade de vida. A gente não tem dados
claro, nem na Bíblia e nem, não sei se a gente teria na arqueologia ou estudo se isso acontecia em Israel, tá? Mas a questão do rei de concubinas era isso, eram essas mulheres que ficavam ali para servir o rei, serviços em vários sentidos, e também o rei dormia com elas, né? É difícil a gente entender essa relação para hoje, mas é realmente o que acontece, o que está sendo relatado aqui, tá? Parece que os mormons até hoje também têm poligamia, não é? Não sei, eu não sei se alguém tem essa informação, né? Mas eu desconheço. Eu sei que tem grupos religiosos nos Estados Unidos, na América do Norte, que tem, os caras se fecham em fazendas e tem, até já vi na Discovery ou na Net Geo documentários sobre esses grupos, assim, né? Então, agora, seguindo aqui a história, né? Deixa eu ver aqui. As consequências do pecado de Davi. A criança que nasceu do adultério morrerá. Aí é anunciado que ela vai morrer. De 15 a 25, a morte do filho de Batseba. Você vê de novo uma atitude de Davi que é diferente do pessoal. Enquanto a criança está muito doente, muito enferma, apesar de já ter sido avisado que ela vai morrer, o Davi está lá jejuando, né, orando, se humilhando perante Deus, pedindo para Deus ter misericórdia, pedindo para Deus ter misericórdia. Quando a criança morre, ele se levanta, come, e aí os caras dizem: que isso? Agora que era para você lamentar que a criança morreu, você vai... Né? Então eu estava falando assim: olha, enquanto a criança podia viver, eu estava clamando a Deus, eu estava me humilhando diante de Deus, eu estava pedindo a misericórdia de Deus. Agora que ela morreu, ela não vai voltar a mim, eu que vou voltar a ela, ou seja, ela não vai ressuscitar, eu que vou morrer. Então agora não adianta mais eu ficar correndo atrás, não adianta eu jejuar. Eu estava jejuando e clamando, me humilhando para que Deus tivesse misericórdia e fizesse com que essa criança vivesse. Mas ela morreu, não tem mais o que fazer. Agora eu vou me levantar e... Pois não. Uma pergunta. A relação entre disciplina e castigo de Deus. Essa é uma boa questão, porque aí a gente pode questionar a questão de Deus com Davi, né? E você vê realmente a forma como, alguns casos, até o final do segundo livro de Samuel, você vê um castigo, né? Davi desobedeceu e Deus vai castigá-lo, vai trazer consequências, né? Agora, porque como a gente tem a discussão com esses dois termos, é um castigo tipo assim, porque você errou, você vai ser punido nesse sentido. Agora, isso é uma disciplina no sentido para você aprender a lição, né? Então aí a gente vai questionar isso daí. A gente vê do Novo Testamento, o Novo Testamento é claro em dizer que Deus disciplina a quem ama. Ou seja, ele visa a correção. Ou seja, Deus não é vingador. Ele não vai falar assim: ó, eu vou fazer isso aqui para você, né? Por pura vingança, eu estou com raiva de você. Acho que é essa a questão. Deus está com raiva de Davi, eu vou fazer porque eu quero que você sofra. Ou Deus está fazendo isso, né? E aí que, minha visão, Deus não está castigando no sentido: eu vou castigar você porque eu quero ver você pagar, quero ver você sofrer isso, as consequências. Ou Deus está disciplinando, que eu quero ver você sentir a gravidade do que você fez, perceber quão grave você agiu. Que tipo, não foi assim: bom, você pediu perdão, você cometeu adultério, assassinou, fez tudo, pediu perdão, beleza. Não, eu quero que você saiba que vai ter consequências. Você não vai se esquecer disso. Você vai sempre se lembrar que você caiu e caiu feio, para que você nunca mais caia. E você vê Davi no Salmo 25: o meu pecado está sempre diante de mim. Quando ele está confessando o pecado, o meu pecado está sempre diante de mim. Então talvez ele era a criança, só que aí seria até a criança morrer. Ou será que foi sempre aquela questão? Ele sempre lembra, né? O espinho na carne, talvez, a mesma questão com Paulo. Será que Deus estava castigando Paulo? Ou Deus estava disciplinando Paulo? Você precisa desse espinho, senão você vai se exaltar. Você precisa lembrar que você não é nada. Você precisa lembrar que você é pequeno. Então, aí eu vejo como uma disciplina e não um castigo de Deus. E eu acho que dá para a gente ver da mesma forma com Davi. Entendeu? Ele faz isso para Davi aprender a lição e não voltar a fazer uma coisa terrível como essa. Mas o próprio Davi fala em outro salmo que Deus pega os nossos pecados e joga no fundo do mar e ele se esquece dos nossos pecados. Não, sim, mas isso é uma ilustração. Lá no profeta Isaías, né?
mas é uma expressão que Deus esquece realmente os nossos pecados, mas Deus não vai ficar cobrando o pecado. Ele está falando, você precisa entender a gravidade do seu pecado, não se esquecer nunca de quão errado você andou, para que você não volte a errar. Veja que Deus joga na profundeza do mar, é uma ilustração para dizer que Deus não vai ficar assim, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo, vai cobrar de novo. Como a gente fica às vezes, uma discussão, lembra de novo o que aconteceu. Deus está trazendo a lembrança assim, do pecado, não para. E Deus está se lembrando, está levando você a se lembrar do pecado para que você não volte a errar. Eu vejo que a nossa natureza, ela faz com ela acaba provocando que a gente faça o mesmo erro depois. Se a gente tiver essa sensação de impunidade. Exatamente. Ou seja, não, eu estou coberto pela graça de Deus, então eu pedi perdão. Isso pode ser até um ciclo vicioso. Sem dúvida. Porque nós somos humanos e somos falhos. Sem dúvida. Então eu acho que é até uma maneira que Deus nos alerta, olha, não queira me enganar não. Eu não sei. Eu acho que é até esse ponto que você falou. A gente realmente tem a tendência de repetir o mesmo erro. Não é verdade? E o que acontece? Eu acho que é isso que ele falou. Se não acontecesse isso, Davi pecou gravemente. Ele se humilhou, passou o tempo jejuando, isso, aquilo, tudo tal, pediu perdão, Deus perdoou. Passa um ano, passa 2 anos, assim, olha, eu fiz tudo aquilo, mas assim, eu já estou legal com Deus, estou tranquilo, Deus me perdoou, eu sou amigão de Deus, e vamos embora. Aí parece que talvez o Davi pode baixar a guarda. Nós podemos baixar a guarda, achar assim, olha, por pior que eu faça, se eu me humilhar, pedir perdão a Deus, vai passar. E eu acho que, e principalmente, veja o seguinte, Davi não é qualquer um. Ele é o rei do povo que Deus quer usar para tratar com outros povos. Então, a coisa ali é séria. O Davi não é somente uma pessoa que pecou, ele é o rei que pecou e pecou muito gravemente. Então, Deus precisa trabalhar isso, e isso vira igual outra questão, às vezes a gente poderia até discutir aí, quando vira um pecado público e a forma como se trata um pecado público, para mostrar que há consequências desse pecado público. Davi, ele era o rei, e não ficou guardado por uma turminha que Davi fez aqui, entendeu? Provavelmente a história foi crescendo e o pessoal sabia, nosso rei pisou na bola, Um ponto importante, não sei se é no final de Hebreus, começo de Tiago, é que diz assim, Deus disciplina os seus filhos. Sim. Se está sem disciplina, não és filho. Exatamente. Então, eu vou até um pouco mais além. Se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Então, essa questão é muito séria. Se uma pessoa está sem disciplina, alguma coisa assim, tem alguma coisa muito errada. Sem dúvida, exatamente. Igual o pai que não disciplina o seu filho. Exatamente. Uma vez eu ouvi. Só porque ele tinha levantado, aí você fala. E assim, na verdade, no final de Gálatas fala, que aquilo que a gente contar, a gente também vai cuidar. Eu acho que é isso que entra até na história de Davi, até na história da própria Bíblia. Ele plantou, ele fez algo errado e ele vai colher aquele fruto pro resto da vida dele. E você falou, ele vai realmente remeter a memória dele, ele se lembrar e falar, não é isso aqui, não é desse jeito, pelo menos é o que eu vejo. Eu acho que vale a pena a gente salientar nesse ponto que com Davi a coisa não é simples, porque ele é o rei, entendeu? Tem muito até quando a questão das concubinas, aquilo que você fez escondido, alguém vai fazer em público, vai mostrar, você vai ver que a coisa é grave mesmo. Pois não. Uma vez eu vi aqui em Limeira, numa igreja evangélica, foi pichado no muro assim, peque, Deus perdoa. É verdade, eu lembro dessa pichação. Foi aqui na igreja, já. Foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo, né? Então, é que Deus perdoa. Então, eu acho que certamente foi um ar de provocação, mas é uma questão séria isso aí, e está bem inserido nessa questão de Davi. Sim. Então, porque é exatamente essa questão. Pode pecar que Deus vai perdoar. Né? Então, aí Deus está falando, Davi, a coisa não é simples assim. Se você pensasse assim, você sabe que tem consequências. Então, é importante nós percebermos essa questão, e Davi, ele é um cara que está andando com Deus. Você está andando comigo, está andando, a coisa não é brincadeira. Você vai fazer de qualquer jeito. Só porque nós somos grandes amigos, eu vou ser mais brando com você.
né? A coisa é muito séria. Tá? Vamos caminhar. Olha só. A morte do filho de Batseba. Batseba consegue de novo dar luz ao Salomão, que vai ser o descendente de Davi. Né? Apesar de Davi ter vários filhos, esse daqui vai ser o sucessor. 26 a 31, a conquista de Rabá está mostrando, né? Verso 31, alguém leia para mim, porque eu preciso lembrar o que está falando aqui. Estudiosos discutem a melhor tradução desse texto, que não parece tratar de tortura ou maus tratos. Ah, é verdade. Deixa eu ver se eu vou. Infelizmente, estou com o Logos travado. Isso. 12:31. Fazendo o povo que havia nela, fez passar as serras, e a picaretas e a machados de ferro, e aí foram tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Isso, ele fala assim, que fez passar a serra, isso, aquilo, tudo. O pessoal achava que, alguns achavam que era tortura, né? Mas é porque é um problema na tradução, até no texto mesmo. E sim que fez eles virarem escravos de trabalhos forçados, que iam ter que trabalhar com serra, com picareta, com isso aqui. Até porque, se você fosse pensar em tortura com todos os elementos que são colocados, isso aí não faz sentido. Né? Então, antes o pessoal, Davi mandava torturar, e hoje a maioria falou, não é isso. Ele colocou o pessoal em trabalhos forçados, o pessoal de Rabá, que foi dominado por ele. Está mostrando algumas conquistas de Davi no meio da história. Agora vamos lá, capítulo 13, 1 a 22. Pecados entre os filhos de Davi. Aí Amon comete incesto com Tamar. Falei recentemente da história também. E aqui, agora o Logos vai fazer muita falta, hein? Puxa vida, deixa eu ver se eu consigo fechar ele. Daniel, isso aqui na Bíblia de Estudo fala que existem duas possibilidades. Realmente que eles trabalharam pesado, mas que eles também podiam ter sido executados com as formas terríveis que os amonitas faziam. Ele cita mais uns 2, 3 versículos aqui. Nossa, o computador está totalmente travado, nem o control de dela está dando certo. Então, não, é melhor ficar aqui no Word. Mas o que acontece? Se você for ver, aqui na família de Davi, vai acontecer o incesto entre os filhos de Davi. O Amon era filho de Davi de uma mãe. A Tamar era filha de Davi de outra mãe, que a Tamar tinha como irmão o Absalão. Irmão na parte de pai e mãe. Então, Absalão com Tamar muito chegado. Tinha um outro filho de Davi que era o Amon. E o Amon ele fica apaixonado pela Tamar. Ele chama um primo dele, um cara muito astuto, sagaz, que vai recomendar ele pela força. E ele faz isso, finge de doente, faz ela vir, ela vem, ele força ela, né, se relaciona com ela, ela fica humilhada, daí ele fala, vai embora daqui. Aí o texto diz que a repulsa dele por ela era maior do que o amor que ele tinha por ela. Ele depois que fez o serviço, vai embora daqui. Que isso? Aí a coisa vai ficar pior ainda, né? Ela fala, e ela já antes dele forçar, ela fala assim, fala com o meu pai, com o nosso pai, que ele vai me dar para você, para a gente casar. Você não faz uma loucura dessa. Ele falou, eu não quis ouvir, forçou ela. Né? Aí, o que acontece? Ele expulsa ela, faz mandar ela embora. Aí ela fala, uma coisa está ficando pior ainda. Além de você me humilhar, você está me mandando embora. Agora que já consumiu o ato, vamos casar. Eu não queria saber. Não queria mais saber dela. Já fez o que queria e mandou ela embora. Aí o Absalão ficou muito chateado. O texto diz que Davi ficou irado, né? Davi é informado e se ira. Verso 21. 23 e 36. Aí Absalão vai matar o Amon. Davi informado e lamenta amargamente. Você vê aí no começo desse texto, acho que versículo 23, que tinha se passado 2 anos. Depois que o Amon forçou a Tamar, Deus disse que Davi ficou irado. Tá, ele ficou irado. Mas só falou que ele ficou irado. Por que ele não forçou agora o Amon a casar com a Tamar? E aí o texto não faz nenhum juízo em cima, mas alguns vão ver assim, parece que o Davi foi um pouco omisso como pai,
talvez preocupado demais com o reino. E ele, como pai, com a gravidade do que tinha acontecido, ele poderia ter obrigado o Amon a se casar com a Tamar. E o texto explicou por que o Amon não se casou com a Tamar. Passaram-se 2 anos, o Absalão falou: eu vou resolver a história, eu vou me vingar da minha irmã. Vou me vingar. Aí o Absalão pede para o rei dele: chama todos os meus irmãos para uma festa, quero chamar todo mundo, até o senhor, o rei. O Davi não vai, ele insiste, o Davi não vai, mas manda todo mundo, os irmãos lá. De novo, o Absalão chamou o próprio pai, mas o pai não quis ir. O pai está longe dos filhos, o texto fica colocando questões. A gente pode especular, tem que tomar cuidado para não extrapolar o texto. Mas fica essa questão. Aí o Absalão já tinha conversado com 2 caras, falou assim: ó, quando vier o Amon aqui, vocês chamam ele de canto e mata ele. Fica tranquilo, eu estou mandando, a responsabilidade é minha, fica tranquilo que eu cubro vocês. Vai lá e mata o cara. Aí ele mata, os caras matam. Se você ver no texto, você está com óculos aqui para mostrar o texto agora, que quando Davi é informado, eu até coloquei na nota de rodapé aqui. Ah, tá. Verso 31. Ah, tem um ponto interessante aqui, ó. Rasgou suas vestes. 3 versões antigas do texto acrescentam: mas não repreendeu ao seu filho Amon, porque como era o seu mais velho, o estimavam muito. 3 versões antigas, tá, do texto hebraico acrescentam isso. Tá? Não, nem posso dizer do texto hebraico, pode ser outra língua, né? Pode ser, tem a siríaca, tem uma versão siríaca do Antigo Testamento, tem a Septuaginta, a versão grega, mas tem 3 versões que acrescentam. Ah, então por que ele escreveu lá? Porque são 3 versões que você tem mais fontes que estão sem esse texto do que com esse texto. Pode ser que esse texto fazia parte do original, mas como os textos mais confiáveis, o que são os mais confiáveis? Os mais antigos. Quanto mais antigo, mais próximo do original. Os mais antigos não têm, outras versões têm. Então a gente não tem como estabelecer se esse texto fazia parte do original ou se ele foi acrescentado depois. Tá certo? Bom, gente, agora meu computador travou totalmente. Tá? Então a coisa ficou grave aqui. Não está funcionando nada, eu vou ter que desligar ele. E aí a gente vai ler, a gente está no capítulo 13, né? O que fala os subtítulos do capítulo 13 aí? O exército de Amon, depois Absalão mata Amon. Isso. Depois Absalão foge para Talmai. Isso, Aí o Absalão ele vai fugir para, né? Porque o Davi fica muito bravo, fica muito chateado com essa situação, é claro. E você já viu, obrigado. O que acontece? O que vai acontecer? Agora deu branco. O que eu ia falar que o Davi ia fazer? Espera um pouquinho que deu branco. Porque Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado a ser filho de Amon, que era morto. Isso, aqui, porque o que vai acontecer? O Absalão foge para Talmai. Porque o que aconteceu? Ele matou o filho de Davi. O que eu ia falar naquela hora que deu branco é o seguinte: a espada entrou na casa de Davi, dentro da própria família dele. E vai continuar com o quê? O próprio filho vai tentar matar o pai agora. O Absalão vai atrás do pai para tentar matar ele. Né? Então você vê, agora o Davi tem um filho, né? Que é um rebelde, fugiu, e ele agora já tem uma, como é que chama? Ele já tem uma rixa com o pai, eles já estão brigando ali, vamos supor, né? Então é isso que já aconteceu. E o Absalão está meio assim: meu pai não vingou a minha irmã, não fez justiça, e ele falou: eu faço justiça. O Absalão falou assim: eu acho que eu cuido da situação melhor do que esse velho aí. Isso vai começar a acontecer. Capítulo 14. Absalão volta para Jerusalém. O Absalão, ele vai chegar lá e vai brigar com vai ficar tentando voltar. Aí tem o Joabe, que é um cara muito importante em toda a história. O Joabe, ele vai aparecer aí muitas vezes, tá? Por quê? O Joabe, ele é o comandante do exército de Davi. E
E esse cara, ele é poderoso. O Joabe, eu acho que ele é primo ou tio de Davi. A gente lembra que ele falou de nepotismo semana passada, até tipo, eu achei até injusto, depois eu fiquei pensando injusto de falar nepotismo. Isso é monarquia. Monarquia é assim. Não existe o termo nepotismo na monarquia. Monarquia é família ali, né? É a família, é um tio que vai virar chefe do exército, isso aquilo que está acontecendo aqui é monarquia. Eu acho até injusto eu ter usado o termo nepotismo, acho que não foi correto a gente puxar para esse lado, né? Pensando melhor. Então, vamos ver se ele vai carregar aqui. Agora, meu computador está precisando formatar, ele está nerdinho mesmo. Então, só que o que vai acontecer? O Joabe, ele acha injusto o que Davi fez com o Absalão, porque ele acha que já passou muito tempo, o Absalão já poderia voltar aqui, né? E o Joabe vai tomar as dores e vai fazer de tudo, né? Isso daqui, ó. Joabe usa uma mulher para convencer Davi a permitir que Absalão volte para Jerusalém. Davi concede o pedido de Joabe, mas não quer ver Absalão. Tá, deixa ele voltar, mas ele não entra aqui. Pode vir voltar para a casa dele aqui em Jerusalém, né? Mas ele não entra aqui, tá? Então ele fica de longe. Só que daí, ó, exaltação à beleza de Absalão, porque agora o Absalão era um cara bonito, ele jogava pó de ouro no cabelo dele, ele não tinha chapinha, coitado, ele tinha um cabelo desse tamanho, né? E ele era o cara, ele era bonitão, fortão, por quê? Está começando a mostrar as características de um rei, o cara vai querer ser rei, o cara vai querer se exaltar, né? Absalão é novamente admitida a presença de Davi, que ele fala, o que adianta eu vir para Jerusalém se eu não posso ir até o rei? Então, agora você vê que o Davi ficou muito bravo com o Absalão. Provavelmente aquela informação que a gente teve lá de outras versões dizerem que o Amon era o filho mais velho e era muito querido por Davi. Talvez o Davi ficou muito doído, e talvez por isso que ele não tinha tomado atitude contra Amon, e ficou muito doído de Absalão ter matado o cara, né? Então, acontece isso, capítulo 15. Aí que começa a traição de Absalão. Versículos 1 a 6 do capítulo 15. Por 4 anos Absalão agrada o coração do povo para que possam então apoiar suas aspirações por ser rei. Tá? O que o Absalão faz? Por 4 anos ele fica na porta da cidade. Qual a estratégia do cara? Fica na porta da cidade. Quando o pessoal vem, toda a demanda, toda a justiça, toda a luta tinha que ser tratada como rei. O pessoal trazia menos que fosse uma coisa muito simples, né? Aí ele tinha que levar para o rei quando era algo mais complicado. Vinha o povo de tudo quanto é lugar de Israel, chegava em Jerusalém e o Absalão ficava lá na porta, tudo bem, como vai? Era super carismático, né? Político esperto, marketing é o que está mandando nessa eleição nossa aqui, né? Quem faz o melhor marketing, não é o melhor candidato, não é o melhor marketing. O Absalão estava fazendo isso. E aí chegava o pessoal e falava, qual é o seu problema? Eu vim aqui para o rei me ajudar com isso. Puxa, se eu fosse rei para ajudar você. Sua causa é justíssima. Está certíssimo o que você está querendo. Sem dúvida. Eu espero que o rei te ajude, porque se fosse eu, na hora eu já tinha te dado a causa como ganha. E ele fica 4 anos. Por que ele fica 4 anos assim? A hora que eu falar para todo mundo, o Absalão é rei, todo mundo, opa, o cara é bom. O cara é bom. Esse daí é bom. Essa é a estratégia dele, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, Absalão prepara uma revolta, se autoproclama rei e a maioria do povo segue. É isso que. Aí ele já tinha preparado os caras, tinha juntado os homens, a gente vai para tal lugar, para falar para o meu pai que a gente só vai oferecer o sacrifício. Agora a gente chegar lá, já tiver um exército, um grupo, pega os caras para trocar trombeta e sair correndo por todo Israel e fala assim, ó, Absalão é rei. Aí o povo fala assim, ó, Absalão é um cara lindo, o cara é gente boa, o cara é bom, ele queria ser um cara muito justo, o povo apoia isso daí. Aí o Davi e seus varones fogem, porque virou uma revolta contra Davi. Versos 24 a 37, Davi deixa em Jerusalém homens leais a ele, que poderão atrapalhar os planos de Absalão e manter Davi informado de tudo. Porque
queria sair, porque a gente queria sair junto com Davi, ele falou assim, fiquem vocês aqui e a gente vai conversando, né? Vai se informando, né? Só que o que acontece, o Davi também, ele deixa 10 concubinas para cuidar da casa, que é daí o que vai acontecer. 16, de 1 a 4, Ziba, responsável por servir Mefibosete, lembra do Mefibosete? O Ziba dá a entender que o Mefibosete quer se aproveitar da situação para se estabelecer ele em lugar de Davi. Ele falou assim, agora que o Davi fugiu e eu sou o descendente de Saul, eu vou tomar o reino agora. Só que a gente vai ver um texto depois que vai falar assim, será que é verdade isso ou é invenção do Ziba? Porque lá na frente o Mefibosete vai falar, eu não fiz nada disso. Isso aí foi invenção do Ziba para você me ver como traíra e você mandar me matar para ele ficar com todos os bens que você me deu. É isso que está. Traíra é o que mais tem na história, tá? Vai acontecer de monte, né? Então, o Ziba conta essa história, né? Quando o Davi voltava, falou assim, Mefibosete, por que você não foi comigo? Então o Davi veio tirar satisfação com ele porque ele ouviu isso. 5 a 14, Simei, parente de Saul, amaldiçoa Davi. Se você ver aqui, você vê que o Simei vai falar assim, você é um homem sanguinário, homem de Belial, você matou toda a família de Saul. Aí que alguns acham que o que vai acontecer lá no capítulo 21 já tinha acontecido, e que não foi Davi que matou, mas o cara atribuiu a Davi, que Davi autorizou que os gibeonitas matassem 7 descendentes de Saul. Então esse cara, ele vai lá, né, e amaldiçoa, ele fica atacando pedra em Davi, Davi fala assim, ó, se Deus mandou ele tacar pedra em mim, deixa ele tacar pedra em mim. Se ele está me xingando, me abençoando, deixa. Davi está sentindo o peso do pecado dele. Davi está sentindo, ele sabe que o que está acontecendo, Deus está permitindo que aconteça. Por isso que o Davi está ali meio cabisbaixo, assim, não está acontecendo apenas uma revolta. Eu sei que Deus está me ensinando muita coisa. É isso daí que o Davi fala. Até alguns homens ele falam assim, ó, quer que a gente atravessa esse cara? Deixa o cara. Deixa ele. Se Deus permitiu que ele ficasse aqui me amaldiçoando, deixa ele. Vamos embora. Então essa é a atitude de Davi. Aqui, ó, Davi é acusado de matar gente da família de Saul, que é o que eu falei aqui. Absalão chega a Jerusalém, coabita com as concubinas de seu pai, no eirado, para todo mundo ver, e aí se cumpre o que Deus falou, tudo que você fez escondido vai ser feito com a vista de todo mundo. Né? Versículo 23, a importância de Aitofel é explicada. Alguém leia para mim o versículo 23, que esse cara vai aparecer aí. Alguém leia o verso 23, por favor. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram no ribeiro de Cedron, seguindo o caminho para o deserto. É o 2 Samuel 16, 23. 16. Diz, o conselho de Aitofel que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. O Aitofel era o cara. O conselho dele era o conselho. Então, o Aitofel falou, faz isso, vai ser daquele jeito. E o Aitofel ficou. Aí, só que o Aitofel não ficou, tipo, Davi, eu vou ficar aqui comigo informativo e eu vou passar para o outro lado. Porque aí até o Absalão falou assim, ó, mas o que você está fazendo aqui? Né? Meio assim, o que você continuou fazendo? Ah não, é o outro, o cara que Davi deixou, que ele vai... o Absalão falou, mas o que você está fazendo aqui, cara? Não, assim, eu fui fiel ao rei Davi, eu vou ser fiel a você que é descendente dele e tudo mais. Tá? Mas o que acontece, né? É explicado aqui a importância de Aitofel, aí entra o capítulo 17. Os conselhos de Aitofel e Hussai, que é o cara que está do lado de Davi, que ficou lá para tentar atrapalhar os conselhos de Aitofel. Aí Hussai, para defender Davi, aconselha Absalão a não atacar apressadamente. E o conselho de Hussai prevalece, porque Aitofel falou, pega o grupo agora, arma o exército e sai correndo atrás de Davi agora. Eles não estão organizados, eles saíram correndo, a chance de pegar Davi é agora. E ele estava certíssimo. Se eles fossem nesse momento, era o que ia dar certo. Aí o Hussai vai fazer o que estava no plano dele, tentar atrapalhar o conselho de Aitofel. Ele falou assim, olha,
O Davi é guerreiro, o cara está como uma ursa sem os filhos, o cara está louco da vida. Se a gente for atrás dele, ele vai conseguir prevalecer, e se ele vencer a primeira batalha, o povo todo vai ficar com medo, porque sabe que o Davi é um grande guerreiro. Aí o povo vai ficar com medo e vai voltar para trás. Acho melhor dar um tempo, a gente se organiza, deixa ele se acalmar e depois a gente vai. Então ele fez isso não achando que era a melhor estratégia, para dar um tempo de Davi fugir realmente. E a maioria do pessoal concorda, olha, eu acho que é melhor realmente a gente ser prudente. E isso que dá a oportunidade de Davi fugir. Aí o que acontece? Verso 23, Aitofel se mata por não terem ouvido seu conselho. Né? E provavelmente, alguns acham, o Aitofel já tinha visto o seguinte, desculpem a introdução do Abasto, tá? O Aitofel, ele já imaginou o seguinte, esses caras perderam a batalha, o Absalão perdeu a guerra, fez besteira, não pegou Davi agora, não pega mais. E eu sei que quando Davi voltar aqui, ele vai arrancar a minha cabeça, ele sabe que eu sou traído. Então pode ser isso, ele ficou desgostoso porque a vida inteira ele foi o cara, todo mundo aceitou o conselho dele, e agora, a única coisa que você tem que fazer bem na vida é aconselhar. Então não tem nada a fazer aqui, ele se mata. Né? 27 e 29, provisão para o povo que está com Davi. E lá na frente, quando Davi voltar, ele vai agradecer e ajudar esse pessoal que ajudou Davi quando ele estava indo embora. Capítulo 18, de 1 a 8. Batalha entre o exército de Israel e os homens de Davi. Os homens de Davi prevalecem, muitos homens morrem. Davi pede aos seus capitães que sejam brandos com Absalão, caso o encontrem em batalha. E o Absalão morre pelas mãos de Joabe. O Davi, quando foi chegar à batalha, ele tinha o Joabe e mais 2 comandantes. Eles tinham organizado: você vai para casa, vai para casa, vai para cá. Chegou com os 3 e falou assim: ó, vocês pegaram o Absalão, sejam brando com ele, tipo assim, não mata o cara. O Joabe ouviu, mas não queria obedecer, claro. O Absalão é filho do rei, mas é um traidor. Aí o que acontece? O Absalão, por causa da falta da chapinha, com o cabelo desse tamanho, está correndo e ele fica preso pelo cabelo. Tá? Ele está passando por um carvalho muito cheio de ramos e tudo mais, passa por baixo. O texto diz que ele ficou preso pelo cabelo e o animal dele passou reto, ele ficou pendurado. O texto fala que ele ficou entre o céu e a terra, ficou pendurado. O moço viu, avisou o Joabe: ó, eu vou Absalão lá. Aí o Joabe fala assim: ó, acaba com o cara. O Joabe manda pegar os caras e enfiar a lança no peito de Absalão, no coração dele, e mata ele. Né? É isso que acontece, porque o Joabe falou assim: não, eu não vou deixar viver esse cara. O rei quer que ele viva, é porque é o filhinho dele, mas eu não vou deixar viver. Então o Joabe toma meio, o Joabe é um cara que toma muitas atitudes. Né? Lembra que ele já tinha matado um cara antes, que era o chefe do exército de Israel? Né? Quando não devia ter matado? Então ele é o cabeça quente aqui da história. Né? 19 a 33, Davi recebe a notícia da morte de Absalão. Se você quiser ver depois, é bem interessante, existem alguns pontos aqui, porque o Joabe manda dar o aviso de que venceu a batalha, aí ele manda um moço, só que tem um outro moço que quer, deixa eu dar a notícia. Ele fala: não, você não vai dessa vez, manda o etíope. Aí o texto não explica o porquê disso. Primeiro tem uma questão de receber, quem dava aviso de boas novas recebia um presente do rei, isso aí. Só que talvez, qual era a questão? Antes na história, 2 pessoas que foram dar notícia de Davi de que os seus inimigos haviam morrido, o que aconteceu com esses 2? Morreram. O Joabe deve ter pensado: se você for, o Davi pode ficar muito chateado que o filho dele morreu, ele vai falar assim: você veio trazer a notícia de que meu filho morreu, você acha que eu estou feliz? E manda matar você. Então, manda o etíope. Manda o etíope. Entendeu? Então, a gente não sabe se foi isso que aconteceu, mas o Joabe falou assim: você não vai hoje, vai aquele ali. Né? Só que ele, deixa eu quero, então vai. Aí ele vai, corre mais, quando chega primeiro, só que ele não conta que o Absalão morreu. Aí o Davi fala: então fica aqui de lado, vem vir um outro mensageiro. Daí vem o etíope e fala: olha, seu filho morreu. Né? O Davi não mata ninguém dessa vez, o Davi está aprendendo a lição. Né? Ele não mata o moço,
tá? Mas o Davi lamenta muito. Né? O moço não fala, Absalão morreu. Ele fala, aconteça com todos os seus inimigos o que aconteceu agora. Ou seja, ele está dizendo, o seu inimigo morreu. Né? Então, Davi recebe a notícia da morte de Absalão e ele lamenta muito, chora e tudo. Agora, que interessante. 19, de 1 a 10. Davi lamenta a morte de Absalão e é divertido por Joabe por entristecer o povo com a sua atitude. E o Joabe fala, cara, você quer acabar com a gente. Seu filho, é seu filho, mas o cara tentou matar todos nós. Agora ele morre, você vai ficar aí chorando por ele? Ninguém vai ter mais vontade de lutar por você. Você fica chorando por quem tentou te matar. Então o Joabe vem e dá uma divertida pesada em Davi. Fala muito. E o Davi não gosta. Você vai ver aqui, ó, 11 a 15. Davi acerta sua volta com os anciãos de Judá e avisa a Amasa que ele será o novo comandante do exército no lugar de Joabe. Então Davi ouviu a reclamação do Joabe, só que ele falou assim, não quero mais o Joabe como comandante do meu exército, porque ele matou o Absalão e ainda veio dar uma chamada na minha orelha aqui, porque eu fiquei chorando o Absalão. Então Davi já manda o mensageiro, acerta, e olha só, que ele está falando a tribo de Judá, não é todo Israel ainda, que aceita ele de volta. Aqui eles vão aceitar, mas o que acontece? Ele fala com a tribo de Judá. Eles aceitam, e ele já manda avisar o Amasa, você vai ser o novo comandante, no lugar de Joabe. Tá? O Davi não quer o Joabe mais como comandante dele. 16 a 23, Davi perdoa o Simei, que o havia amaldiçoado lá, que ficou falando um monte de coisa contra ele. Davi perdoa. Veja que o Davi já não é um cara assim que mata tanta gente, né? 24 a 30, Davi e Mefibosete se reencontram, Davi busca esclarecer quem se aproveitou de sua fuga. Aí o Mefibosete vai falar, não, eu não falei nada disso. Foi o Ziba que falou isso para tentar me colocar como traidor. Aí você vai me matar e ele vai ficar com tudo que você tinha me dado de propriedade. Aí o Davi falou, então vamos fazer o seguinte, eu não sei quem é o traidor, metade para cada um, tá? Vocês se resolvam aí, eu não vou matar ninguém. É isso que o Davi fala. 31 a 40, Barzilai, que exilou Davi na fuga, o reencontro. Esse Barzilai, que é um senhor de 80 anos que tinha ajudado Davi na fuga, deu provisão para ele tudo, e o Davi chama ele, vem para Jerusalém, eu vou cuidar de você. Ele, não, daqui a pouco eu vou morrer, mas Davi honra ele. 41 a 43, atrito entre Judá e as outras tribos. E aí que é importante notar, porque isso vai acontecer lá no próximo livro. Vai começar em Reis. O reino nunca foi verdadeiramente, virou uma coisa só. Sempre ficou uma coisinha, Judá e o resto, porque Davi era de Judá. O primeiro rei foi de Benjamim, e é até interessante, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Deixa eu ver se tem uma nota aqui. Aqui, ó. Onde eu coloquei essa nota aqui nesse meio? Aqui, 16 de 20, capítulo 19, de 16 a 23. Se você vê o que o Simei fala, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, eu sou o primeiro da casa de José, né, que vim aqui reverenciar você. Tá? Quem é a casa de José? Os filhos de José, Manassés e Efraim. Só que aqui ele está se referindo, eu sou o primeiro da casa de José a vir até você, eu sou o primeiro. A casa de José virou um outro nome para todo o reino do norte, para todas as outras tribos, menos Judá. Tá? E ele, na verdade, existe uma outra coisa, ele não é de Efraim e de Manassés, ele é de Benjamim, porque ele era da família de Saul. Mas já começou algumas tribos a se misturarem. Benjamim estava misturado com Efraim, parte de Benjamim se misturou com Judá. A tribo de Simei já não existe mais, porque ela estava no meio da tribo de Judá e eles viraram um grupo só. Tá? Então virou um pacote, e nessa junção você não vai falar mais Simei e Judá, é tudo Judá. Você não vai falar mais Benjamim, Efraim e Manassés, era a casa de José. Só que as outras tribos do norte estavam meio juntas também, então virou esse nome. E aí que está, olha, o Simei está falando, o primeiro das tribos do norte, todas, tirando Judá, sou eu que estou vindo aqui, de novo reconhecer que você é o nosso rei. Só que nisso você vai ver que tem uns atritos que os homens das tribos do norte que chegam para receber Davi, reverenciar ele, você é o nosso rei e tudo,
Eles chegam para os caras de Judá e falam, né? Atrito entre Judá e as outras tribos. Porque as outras tribos chegam e falam para Judá: por que vocês vieram receber Davi e não chamou a gente para receber Davi junto? Por que vocês não chamaram daí? Eles falam: porque Davi é nosso osso e nossa carne, ele é da nossa tribo, ele é da nossa família. Assim, mas nós somos mais ainda porque a gente reverencia ele, a gente ama muito ele. E fica esse atrito entre Judá e as tribos do norte. Então você vê que sempre tem esse atrito, até a hora que vai ter a divisão do reino do norte e do sul, que é essa divisão que já está acontecendo aqui. Mas Davi consegue manter eles. Capítulo 20, já tem uma nova rebelião contra Davi. O que acontece? O Seba, que é lá perto da família de Saul, não era da família de Saul, ele faz uma rebelião e aí os homens do norte abandonam Davi. Ele fala: a gente não tem nada com esse filho de Jessé. Não tem nada com esse Davi. Eles ficam chateados que o Davi está ali com Judá e tudo mais e tal. Ficam chateados, eles abandonam os homens de Judá, abandonam Davi, e os homens de Judá acompanham Davi. Né? Verso 3. Davi não se une mais às concubinas, aquelas que Absalão teve relações, e ele falou assim: vocês vão ficar aqui sendo cuidados, mas eu não vai me relacionar com vocês. Porque só dá essa informação, não explica nada. Tá? 4-13. Davi convoca Amasa, porque era o comandante dele, para comandar ataque contra Seba. Aí o grande Joabe vai à batalha, mata o Amasa, tá? Para manter sua liderança. Só a gente pula na história, né? Só que daí o Joabe vai lá e mata o Seba, né? E depois você tem um resumo sobre a organização da liderança de Davi. O Joabe tinha sido tirado como chefe do comando do exército. Ele ficou fora, tinha os homens leais a ele, que continuaram andando com ele. Quando aconteceu essa sedição de Seba, e o Davi chamou o Amasa para liderar o pessoal ali, é até interessante o texto que fala assim: o Amasa demorou-se para organizar o povo, para ir para a batalha. Então, meio mostrando que o cara foi colocado, mas ele não é tão bom quanto o Joabe. Mas o que acontece é que ele foi. Ele pegou o exército, se organizou e começou a ir em direção à cidade onde estava o Seba. No caminho, o Joabe foi com os homens dele. E aí o texto até fala que o Joabe chegou meio tipo assim, a gente já viu que fala que o Joabe grudou na barba dele para lhe dar um beijo, né? Pegou aqui pela barba para puxar o rosto dele e dar um beijo nele quando ele veio. Por isso ele já veio com a espada, né? Não sei se você já viu isso nessa história. Então, mata o Amasa para o Joabe. Aí o Joabe disse: eu matei o cara, tomou o meu lugar, porque eu fiquei doído. Só que ele vai lá e faz o serviço. Ele vai lá, pega o Seba, ele nem pega, ele quer invadir a cidade onde ele está. Uma senhora sábia fala: olha, a gente poderia fazer o seguinte, se você me falar o que você quer, a gente pode te ajudar, né? A mulher, o texto fala que uma mulher sábia: olha, o Joabe, eu não quero destruir a cidade, o que eu quero é o Seba. Daí ela falou: deixa que eu resolvo isso. Ela foi lá e jogou a cabeça do Seba. Pronto, você não precisa atacar a nossa cidade, a gente já mandou o que você queria, né? O texto diz: é uma mulher sábia, porque ao invés do povo ficar escondido lá e ser invadida a cidade e mais gente morrer, eles pegaram o Seba, entregaram ele, resolveu a história. Tá certo? E aí você tem um resumo da liderança de Davi. Gente, o nosso tempo já está estourando e a gente entra no capítulo 21, que são os últimos textos, que a partir do 21, que é essa parte que eu falo que é os estudiosos, vou falar, né? 21 a 24, que vai terminar o livro, é um resumo, algumas histórias separadas que acontecem e um resumo do reino de Davi. Tá? E aí o capítulo 21 vai fazer o quê? Por causa de uma seca, Davi consulta Deus para saber o porquê daquela calamidade. E aí o que aconteceu? Saul havia quebrado o pacto de poupar os gibeonitas. Lá ainda na época, o povo de Israel estava entrando na terra que teve esse pacto. Por quê? Saul mandou matar um monte de gibeonita quando ele era rei. E por causa disso, eles quebraram esse pacto e Deus está mandando essa seca para o povo saber que havia pecado no meio do povo.
os gibeonitas pedem vingança contra a família de Saul. 7 descendentes de Saul são mortos, né? Aí Davi autoriza que eles peguem 7 descendentes e matem, né? Gigantes filisteus, e depois tem um relatório de 15 a 22, uma lista de gigantes filisteus que foram mortos pelos homens de Davi. Então, você tem essa história, uma história meio estranha de se ver, né? Isso aqui, e alguns acham que essa história aqui aconteceu antes de Davi ali fugir de Jerusalém, de toda a história com Absalão. Tá? Alguns acham que aconteceu isso nessa época. Tá? E aí começam alguns relatórios. Os gigantes que foram mortos pelos homens de Davi. O capítulo 22 é a ação de graças, né? Que inclusive é o Salmo 18, né? Salmo 18. O capítulo 22 é uma cópia do Salmo 18, tá? Que é um cântico de Davi. E vai ter um outro cântico de Davi aqui, tá? Capítulo 23 de uma série, outro cântico de Davi. Então você tem que você vai ter referências em salmos, em alguns textos que são aclamados serem de Davi, estão aqui, são cópias, né? De 8 a 39, os valentes de Davi. Agora vai dar uma lista de quem são os valentes de Davi, o que eles fizeram e tudo mais. Está dando um resumo aí, porque está finalizando o livro, né? Aqui, no meio do 8 e 39, esses valentes de Davi vai contar aquela história que Davi deseja beber água do poço de Belém, 3 valentes se arriscam entre os filisteus e buscam a água, mas Davi acaba não tomando água, né? Então, está lá no meio, se eu pudesse beber água lá da porta, né, do poço de Belém, aí os caras, não, a gente vai lá pegar para o nosso meio, eles vão lá, se arriscam, passam no meio dos inimigos, trazem a água, ou eu vou beber essa água que vocês arriscaram o sangue de vocês, eu mando para o Senhor, derramo para o Senhor, né, eu entrego como oferta ao Senhor, porque ele não bebe a água, né, você imagina, mas que é minha vida e o cara não bebe ainda, né, mas esse é o Davi. Mas eu acho que eles ficaram mais orgulhosos ainda. Pode ser, claro, a gente está aqui especulando. Ele respeitou a vida deles. Isso é verdade, né? Isso tem razão. A gente está brincando aqui, mas tem desse lado os homens perceberem essa atitude de Davi, né? Fim do livro, a última história. Davi ordena o levantamento de um censo para saber seu poderio militar, né? A gente já passou algumas vezes por esse texto, eu não quero entrar nessa discussão aqui, porque não dá tempo, ou discussão mais, né? Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, ele incitou Davi, e você vê o texto paralelo em Crônicas, vai falar o quê? Quem incitou Davi? O diabo. O diabo incitou Davi, texto paralelo. A gente chegando lá, a gente pode discutir por que disso, tá? Isso daqui é uma forma, um autor se sentiu tranquilo de dizer foi Deus que provocou isso, o outro não, foi o diabo. Deus é que faz tudo, mas ele tem um mensageiro que é o diabo, alguma coisa desse sentido. Mas o que acontece? Deus ordena o levantamento do censo para saber o seu poderio militar, e Deus não permitia isso, né? Ele sabia que era uma afronta, porque eu quero saber o meu poder militar, eu não estou mais confiando tanto em Deus. Aquele Davi lá que tinha destruído ele está afrontando o Senhor dos Exércitos e a nossa força é o Senhor. Parece que o Davi já está mais velho, ele já não está confiando tanto assim no Senhor, ele está mais confiando na força dele. O próprio Joabe e os comandantes falam: Davi, não faça isso. A gente sabe que não é certo diante de Deus a gente querer levantar o nosso poderio militar, porque Deus não vai se agradar disso. Eles mesmos tentam aconselhar Davi a não fazer, mas o Davi prevalece, vai fazer e acabou. Aí eles fazem o censo, tem um relatório de fazer todo esse censo. Aí o Davi, 10 a 14, percebe que pecou, pede perdão, mas Deus enviará um castigo. Até qualquer palavra castigo, Deus fala: você errou e você vai ter as consequências disso. Você pode escolher 3, então 3 escolhas, né? Eu até esqueci quais são os 3 lá. E o Davi escolhe lá a praga por 3 dias. Né? Alguém viu aí? Ops. Não, espera um pouquinho. No versículo 13, lembra, gente, do outro? Veio, pois, Gade a Davi e o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujam diante de teus inimigos e eles te persigam?
ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Isso. E aí o Davi fala, eu não quero cair na mão de mim, eu prefiro cair na mão de Deus, porque ele é misericordioso. O Davi já está ficando. Então vai que Deus amolece o coraçãozinho dele e me perdoa. Eu prefiro cair nas mãos de Deus. Aí ele fala, eu prefiro 3 dias de praga. E ele começa a praga, aí até chega uma hora, né? O Davi chega e fala assim, tá vindo a praga e tem um monte de gente morrendo. Deus fala assim, Deus, quem pecou fui eu. Esse que é o Davi que você vê a diferença do cara, né? Davi intercede, ele fala assim, Deus, fui eu que pequei. Esse pessoal, essas ovelhas, ele até fala, esses animais não fizeram nada de errado, fui eu que pequei. Aí Deus perdoa, ele fala assim, vou parar por aqui. Né? Eu já percebi que você está se colocando na brecha para pedir perdão, para reconhecer tudo que você fez, foi você que errou, né? E aí, Davi levanta um altar ao Senhor e a praga é encerrada. E daí ele fala assim, ó, a praga chegou até a casa do cara lá. Ele vai lá na casa do cara, oferece o sacrifício e tudo, né? Quando fala que ele ofereceu o sacrifício, não quer dizer que ele tenha oferecido, ele tem chamado o sacerdote para fazer aquilo, nesse caso, né? Mas aquilo ali resolveu a praga, acabou o livro, acabou a história de Davi aqui. O próximo livro vai continuar a história de Davi. Só que agora a história de Davi vai começar o livro e falar assim, Davi já está velho, Davi está no fim da sua vida e ele vai começar a preparar o cenário para a sucessão. Né? Vai ter briga, vai ter um irmão de Salomão que vai querer o reino no lugar dele, tudo isso, e depois vai ter o Salomão que vai ser o auge do império, e depois da morte de Salomão, o começo do fim, que a gente vai ver. Né? Então, a gente vai entrar então na próxima aula do livro de Reis, do primeiro livro dos Reis. Tá certo? Algum comentário? Para encerrarmos?